Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com nossa videoaula, da EBD, Escola Bíblica Dominical. Mais um domingo estudando a palavra do Senhor. E nós estamos com todos os domingos com a lição de número 12, já estamos na penúltima lição, do nosso trimestre com a classe primários. E a lição de hoje tem o título de Jó agradece a Deus. Então vamos lá repetir o título da nossa lição: Jó agradece a Deus. Eu ainda não ouvi vocês. Vamos lá, todos juntos, bem forte. Jó agradece a Deus. E a nossa frase do dia é: graças a Deus quando as coisas vão bem e quando vão mal também. Vamos repetir? Graças a Deus quando as coisas vão bem e quando vão mal também. Então, o que é que nós aprendemos com a frase do dia? Que mesmo que as coisas não vá como nós esperamos, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Tanto quando tudo vai bem e quando também as coisas não estão do jeito que a gente espera que esteja. Então nós temos que em todo o tempo dar graças ao Senhor. E a nossa memória em ação, vamos lá pegar a nossa Bíblia. Nós não podemos estudar a palavra de Deus sem o nosso manual, que é a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, que está no Novo Testamento, capítulo 5 e o versículo 18. Vamos lá, todos juntos, todos pegando sua Bíblia aí, pedindo a ajuda do papai e da mamãe para estar encontrando 1 Tessalonicenses, que fica no Novo Testamento, que diz assim: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Vamos repetir para a gente memorizar? Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Está em 1 Tessalonicenses 5:18. E agora nós vamos estar fazendo a nossa oração. Vamos todos de olhos fechados. Vamos lá, todos de olho fechadinho, para poder falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por mais um dia que o Senhor nos deu de estarmos vivos. Obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos amigos, pela tua igreja, obrigado pela sociedade em que vivemos, por cada indivíduo que vive neste mundo. Nós somos gratos a ti. Nos ajude, Senhor, a ser gratos a ti por tudo, pelo alimento, o calçar, o vestir, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas, pelas aflições. Senhor, assim como o Senhor ajudou a Jó a ser grato a Deus, grato a ti em tudo que ele viveu, nos ajude a ser gratos a ti, independente da circunstância em que estejamos vivendo. E assim nos dê uma aula abençoada. Em nome de Jesus, amém! Então vamos estudar a nossa lição. Então, Jó, ele era um homem bom, um homem honesto, um homem temente a Deus e um homem que se livrava do mal. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que se livrava do mal. Ele fugia da aparência do mal. E ele era um homem muito rico. Jó era o homem mais rico daquela redondeza. Ele era um homem que tinha muitas fazendas, muitos camelos, muitos jumentos, muitas ovelhas, tinha muitos empregados que trabalhavam para ele e também tinha uma família muito grande. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Os filhos de Jó, gostavam muito de se reunir para fazer festas
Então Jó, ele era tão temente a Deus, ele servia a Deus com tanto compromisso, com tanta responsabilidade, com tanto temor, que ele oferecia sacrifícios a Deus, ele orava a Deus e pedia a Deus que perdoasse os filhos dele se por algum momento eles pecaram, que Deus perdoasse os filhos deles. Então, naquele momento, ele sempre orava, apresentando a Deus os seus filhos e que Deus perdoasse tudo de errado que os seus filhos faziam. Então, Jó, ele tinha esse hábito. Ele cobria os filhos dele com oração. Ele regava a vida dos filhos dele com oração. E um certo dia, né, Deus, né, falou assim com Satanás: você tem observado o meu servo Jó? O meu servo Jó, ele é um homem temente, ele é um homem honesto, ele é um homem que se livra do mal e ele é um homem que tem me agradado. E você sabe o que foi que o inimigo falou para Deus? O inimigo falou para Deus: ele lhe serve porque ele é um homem rico, você tem dado riquezas a ele. Tire as riquezas que ele tem e você vai ver que ele não vai lhe servir mais. Então, Deus, né, ele permitiu ao inimigo, né, ao nosso adversário, para ir e tocar nas riquezas de Jó. Para provar ao inimigo que Jó, ele não servia a Deus pelas riquezas que ele tinha, mas ele servia a Deus porque ele tinha prazer em servir a Deus. E um certo dia, Jó estava em casa e aí chegou um empregado dizendo: meu senhor, nós estávamos ali na plantação, né? E caiu raios sobre as ovelhas, sobre os pastores, somente eu escapei para dar notícia. E antes que esse calasse a boca, chegou outro empregado dizendo: meu senhor, nós estávamos no campo, chegou ladrões e acabou com tudo e matou os empregados, somente eu sobrei para dar notícia. E quando antes desse cala-boca, chegou o terceiro empregado dizendo: seu Jó, 3 bandos de assaltantes nos atacaram, levaram todos os camelos e mataram todos os empregados, somente eu escapei para dar notícia, né? E antes que esses empregados calassem a boca, chegou outro empregado e disse: seu Jó, seus filhos estavam fazendo uma festa na casa do seu filho mais velho e veio um grande vendaval, destruiu a casa e matou todos os seus filhos, né? Imagine Jó recebendo todas essas notícias ruins ao mesmo tempo. E Jó, ele não reclamou, ele não murmurou, ele, né, sabia que a vontade de Deus era que ele fosse grato em todas as ocasiões. Então ele falou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, né, o nosso inimigo não ficou contente, né, e voltou e falou com Deus: Jó, ele ainda tem saúde, então por isso que ele te serve. Então, se ele não tiver mais saúde, ele não vai mais te servir. E Deus foi lá e permitiu e disse a ele: toque somente no corpo dele, mas não toque na alma e nem no espírito dele. E Deus deu essa permissão e Jó, ele começou a ficar com lepra, coçar os seus corpos com pedaço de cacos, pedaço de cacos, as feridas no corpo de Jó. E a mulher de Jó ficou tão apavorada que disse a Jó: por que você ainda serve a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Porque você ainda teme a ele, porque você ainda serve a ele com retidão. Mas Jó sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se Deus quisesse, Deus poderia mudar o quadro da vida dele. Deus poderia curar ele daquela enfermidade. Deus poderia dar tudo a ele de novo. Mas a esposa de Jó, muito desesperada, muito angustiada, não entendia, né, que Deus poderia fazer tudo isso. E Jó continuou firme nos pés do Senhor e Deus viu a fidelidade de Jó. O diabo também viu a fidelidade de Jó e Deus provou para o inimigo que Jó era um homem fiel a ele
E depois de tudo isso, Deus deu tudo de dobro a Jó. Deus devolveu novamente os camelos, as ovelhas, os jumentos. Deus deu a ele 9 filhos, né? As filhas de Jó eram as mais bonitas da face da terra. Deus deu riquezas, ouros, que os irmãos de Jó, que os amigos de Jó vinham até a ele, né? Em gratidão, e dava a ele riquezas. E Jó se tornou um homem mais rico daquela cidade, quem sabe daquele estado, daquele país. Então isso quer dizer que nós precisamos ser gratos a Deus em tudo que nos acontece, porque no final Deus sempre irá nos recompensar. E esse terceiro domingo de setembro, nós comemoramos uma data muito importante, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E a gente não poderia deixar passar em branco, né? Porque quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. E foi isso que Jó fez. Jó escondeu a palavra no coração, por isso ele não pecou contra Deus. Então está aqui a nossa homenagem, né, à nossa Escola Bíblica Dominical, que é uma escola que acontece todos os domingos para que a gente aprenda a palavra do Senhor. E nós vamos deixar aqui uma mensagem bem importante em homenagem à Escola Bíblica Dominical para os pais, né? Vamos direcionar essa mensagem aos pais, que diz assim: todo dia, seja de manhã ou à tarde, vejo o esforço de vocês, meus pais queridos, para me educar. Não me deixam faltar as aulas online, que hoje a gente está em tempo de pandemia, né? Então as nossas aulas em casa, online, todos os dias, de segunda a sexta. Se esforçam para comprar o material escolar, cuidam do meu lanche e uniforme, estão sempre nas reuniões de pais, atentos às minhas notas e trabalhos escolares. Todo esse esforço é para que eu me torne um profissional exemplar e bem-sucedido, um doutor, uma doutora, para que eu tenha uma vida bem-sucedida enquanto eu viver nesta terra. Mas é minha educação e minha educação espiritual. Qual o tamanho do empenho e dedicação que vocês estão tendo em relação à minha eternidade? Se a Bíblia fala que conhecendo as Escrituras que vão me libertar de tudo, o que a sociedade e Satanás prepararem para me aprisionar ao longo da minha vida, como poderei me libertar se não conhecer esta Escritura? Se lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho, como poderei ter minhas veredas iluminadas se eu não conhecer esta palavra? Se a alegria do Senhor é a nossa força, como poderei ter esta força se eu não conhecer a alegria do Senhor? Se a palavra do Senhor é doce como o mel, como poderei ter uma vida doce e prazerosa se eu não conhecer a fonte de toda essa doçura? Quero ter uma família, dar netos a vocês, a família que irei formar quando eu crescer. Os netos que eu darei a vocês precisam ter pais estruturados na palavra de Deus. Saberei como educá-los e aconselhá-los se eu conhecer a palavra de Deus. Esta palavra tornará o meu casamento mais feliz. Quero ser o profissional que você, papai e mamãe, sempre sonhou. Quero ser um profissional que teme a Deus, tendo personalidade, caráter e ética pautada na Bíblia Sagrada. Quando eu estiver angustiado ou pressionado pelo mercado de trabalho, pela competição, encontrarei alívio e descansarei na palavra de Deus ao lembrar-se dos versículos que aprendi na escola dominical. Por favor, papai e mamãe, não me negue o direito que tenho da educação espiritual. Dizem que a educação é a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Mas essa herança só vai me ser útil enquanto eu viver aqui na terra. Dê-me a maior herança que vocês podem me dar. Eduque-me espiritualmente. Essa herança será para a minha vida eterna. Não me negue esse direito por causa do lazer ou de algumas horas de sono no domingo de manhã. Por favor, papai e mamãe, me ensinem o caminho que devo andar
Enquanto eu crescer, não me desviarei dele. Me levem à escola bíblica dominical. Né? Esse é baseado, a gente tem que dar os créditos à nossa amiga e irmã Andréia Duarte, Missionários da Alegria. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, deixando essa meditação para os pais e homenageando a nossa escola bíblica dominical. E um forte abraço para todos vocês.